Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Esdras Oliveira. Novamente a gente está aqui para conversar sobre nossa disciplina de OPPP e a gente vai agora começar a entrar dentro de um campo novo, um assunto novo que dá continuidade tanto ao que o professor Wesley colocou inicialmente, quanto às nossas sínteses e revisões passadas, e aí a gente vai caminhar com a disciplina para tentar, pelo menos nesse momento que estamos em quarentena, dentro do que a gente pode trabalhar, introduzir esses debates ou alguns tipos de observações sobre o conhecimento científico e especificamente nestas aulas, nesta e na outra, nós vamos abordar a questão da escrita científica. A gente começa uma parte da disciplina onde a gente vai começar a pensar, depois de ter falado de conhecimento científico, a diferença dele para o senso comum, a questão da pesquisa, dos tipos de pesquisa, a gente vai começar a caminhar por outras partes desses temas da disciplina, abordando as questões dos formatos de propagação científica. E nada mais básico, ou seja, nada mais importante e que dá a vocês um suporte importante do que pensar o modo de escrever e se comunicar cientificamente. E basicamente, essa aula ela vai trazer os debates sobre a escrita científica, né? Quanto essa linguagem formal é importante, né, para a criação dos nossos textos acadêmicos. E aí, textos acadêmicos não só do ponto de vista escrito, mas do ponto de vista verbal. Porque o que você fala também é um texto. Tem que ter coerência, tem que ter uma organização de ideias baseadas em uma série de normas, de obrigações que o acadêmico deve seguir. Então, o objetivo dessa aula é reconhecer princípios e normas de redação técnica e científica. É a nossa primeira aula sobre esse formato de conhecimento e a gente vai trabalhar nessa e na próxima e depois como atividade para tentar treinar um pouco essa escrita que vocês têm neste ambiente e nessa disciplina. Então, eu vou basicamente explicar e introduzir a temática e vou colocar também um vídeo, não de minha autoria, né? Esse aqui também é um vídeo, junto com um slide, sem esse vídeo, obviamente, e um vídeo suporte para que vocês possam ver, basicamente, algumas características específicas, né, dessa redação científica. Obviamente, junto com essa aula, nós temos aí essa introdução para esse compartimento da disciplina. Então, o conhecimento científico tem formatos específicos para a sua propagação, criados em um tipo de linguagem padronizada. A redação escrita formal é a base dessa linguagem. Então, informal é aquele tipo de escrita que basicamente não segue todas as regras do português. A educação formal ou a escrita formal é aquela escrita mais padronizada, ou basicamente padronizada, que segue estritamente, ou seja, segue à risca as normas do português. A gente precisa ver um pouco dessa diferença entre essas duas instâncias da nossa fala, né, e da nossa escrita. Então, quando escrevemos um bilhete nas redes sociais, no Twitter, WhatsApp, enfim, essas redes sociais de modo geral, até na comunicação do dia a dia entre amigos, família, temos a liberdade de ser bem formais, né, de usar uma linguagem menos vigiada, uma linguagem onde nós estamos mais do ponto de vista pessoal. Então, por exemplo, aqui tem um texto que traz um pouco disso. Mozão, vou chegar hoje tarde, não esqueça do nosso combinado. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas não se preocupe muito, porque aquele problema eu já estou resolvendo antes de ir para casa, tá? Beijo. Também usamos símbolos, né? Os emojis, os emoticons, as figurinhas, né? Os stickers do WhatsApp que sintetizam emoções, sintetizam algum tipo de ideia. Necessariamente, aquele tipo de elemento não aparece na linguagem científica. Então, não há preocupação com a grafia, pontuação, coesão, coerência textual. A linguagem científica não é assim. Então, a gente escreveu aqui essa redação literária, essa redação informal e, do ponto de vista da sua organização, ela não segue estritamente as normas do português padrão e, basicamente, ela tem formas específicas. Ela é mais maleável, ela é uma língua que ela muda bastante ao longo do tempo, né? Ela vai fazendo transformações. Por exemplo, há uma palavra muito conhecida no português, você, que hoje é parte da norma culta, ela nasce de expressões anteriores que foram sendo mudadas. Vossa mercê,
vós, mecê, você. Hoje, por exemplo, a gente escreve apenas o V e o C, ou C e E, com o acento em cima. Então, ao longo do tempo, da expressão inicial vossa mercê, nós chegamos a uma possibilidade de escrever essa palavra com duas letras apenas, V e C ou C e E. Então, nós temos aí uma alteração ao longo do tempo, que nasceu no campo da fala coloquial, no campo dessa redação literária, dessa informalidade, e que pouco a pouco, mas bem lentamente, foi entrando dentro do português padronizado da linguagem da norma culta. Mas não quer dizer que você utiliza a palavra você dentro da redação científica. Não é uma das características básicas desse tipo de redação ou desse tipo de fala ou de comunicação. Basicamente, essa redação técnica ou científica ou formal é bem diferente da informal. Agora é preciso abstrair os vícios na hora de escrever. Abreviaturas não aceitas na norma padrão da linguagem, sobretudo se atentar ainda mais à coesão e coerência textual. Veja a diferença da escrita de um texto informal e outro formal. A gente viu lá o texto formal, informal. Como é que escreveria ele de modo formal? Prezada, informo que chegarei tarde. Por gentileza, não esqueça do que havíamos acordado. Acredito que recordas do que falo. Entretanto, não se preocupe, pois o referido problema já está sendo resolvido antes de meu retorno para casa. Cordialmente. Basicamente, deu a mesma informação do que aquele trecho que a gente leu anteriormente, mas aqui nós temos uma escrita muito diferente, que ela certamente é uma escrita que demonstra uma organização, um cuidado com a organização das palavras, com a coerência, a coesão, não utilizando abreviaturas, escrevendo sem excessos. Então a gente tem aqui um tipo de texto que é um texto formal. Então a linguagem científica ela é mais próxima desse tipo de texto. Obviamente que ela não necessariamente nem sempre, melhor, quase nunca ela vai usar essa primeira pessoa, mas o formato da escrita segue esses parâmetros que a gente viu aqui nessa diferença entre um texto e outro. Então essa redação formal, técnica, é uma linguagem usada por empresas e instituições públicas, o IFRO, por exemplo, ela se apega à norma culta. O que é norma culta? Basicamente, o conjunto de regras do português, tanto para a fala quanto para a escrita, na criação desses documentos internos e externos. Ou seja, o IFRO utiliza na sua escrita interna, no seu formato de organização, o português padrão como língua utilizada para se comunicar. Então, a redação formal, ela é a redação, ou científica, ela é o formato de redação que a instituição utiliza nos seus processos, seja internamente ou com o público externo. Mesmo que o IFRO esteja falando com o público fora da instituição, ele sempre vai prezar por esse formato de escrita para poder se comunicar. Então, ela é apegada à norma culta, ela usa predominantemente a terceira pessoa do singular, ou seja, a gente tem um nós, basicamente, expressa-se por meio de verbos como sabe-se, elaborou-se, encontra-se. A primeira pessoa só é usada em casos extremos, específicos, por exemplo, no relatório técnico, mas mesmo assim há uma orientação que não se dê muita ênfase a essa primeira pessoa. Deve-se evitar chavões, gírias, coloquialidades e palavrões. É uma escrita objetiva, a gente precisa resumir bastante, não pode ser algo muito prolixo, muito exageradamente cheio de rodeios. A escrita científica, técnica, formal, é uma escrita objetiva, é uma escrita que tende a usar uma quantidade menor de palavras para dar uma informação. É preciso abstrair vícios, abreviaturas não aceitam norma padrão e, sobretudo, atentar-se ainda mais à coesão e coerência. Estou enfatizando essa observação. Então, essa linguagem, como a gente pode ver aqui, por exemplo, é usada em ofícios, memorandos, requerimentos, que são tipos de documentação que as empresas e as instituições públicas utilizam para comunicação interna. Mas ela também é utilizada nos formatos de comunicação científica. Então, essa linguagem científica, formal, essa linguagem técnica, que se apega com essas características que eu coloquei até aqui, ela é o tipo de linguagem que vocês precisam dominar para poder continuar e vivenciar a vida acadêmica de vocês. Então, a redação científica tem que ser desenvolvida segundo princípios semelhantes aos colocados aqui.
Acrescenta-se que o valor da produção escrita depende do nível de cientificidade, ou seja, da qualidade das pesquisas e da produção textual. Então, boas pesquisas têm que gerar bons textos. Se um cara é um bom pesquisador, ele tem que ser um bom escritor para poder colocar em papel, no caso, o caminho da pesquisa que ele fez e seguir os padrões exigidos pela cientificidade, pela ciência. Então, sempre referendar o texto com o que se tem de estudos já desenvolvidos e uso de fontes confiáveis. É uma característica desse tipo de escrita. Ele precisa estar embasado na verdade científica. Não pode ser em achismos, não pode ser em pesquisas fraudulentas, não pode ser em elementos que não estão comprovados de um ponto de vista estrito, né? Ou seja, que não esteja comprovação final. Então, a escrita científica ela tem que ser baseada em critérios de verdade, em critérios de observação e, obviamente, também sempre seguindo os pressupostos da ciência. Então, o texto dela tem que ser claro, impessoal, ou seja, não pode ser pessoal, objetivo e sem duplo sentido. Tem que ser suficientemente compreensível que não dê espaço para dupla interpretação. De A a B, sem meio termo ou sem atalhos. Então, seguindo a linha reta. Evitar o plágio, que é algo que vocês muitas vezes fazem atividade de copiar do coleguinha, copiar da internet e jogar na resposta. Então, o exercício da escrita científica é um exercício de criatividade, é um exercício de pensamento, organização de ideias, de colocar em práticas em papel o que você pensou, mas de modo organizado, e exercitar exatamente e desenvolver as capacidades criativas de pensamento e de escrita. Então, o sujeito, para poder chegar ao nível de desenvolvimento na escrita científica, ele precisa praticar muito. E ele não pratica quando ele copia. Se ele copia, ele está plagiando. O plágio não é prática, o plágio é crime. Então, tem que tomar cuidado com esse formato de ferramenta, de respostas ou criação de elementos, né, baseado a partir da cópia do outro, porque isso não é legal, isso não ajuda a ciência a se desenvolver. Além de ser crime, ele não ajuda você a se desenvolver também. Então, a prática da escrita científica, da comunicação científica é algo fundamental para o crescimento desse pesquisador, desse sujeito, que vai usar isso durante quase toda a vida. Quem pretende fazer carreira acadêmica, ou quem vai fazer faculdade daqui a 2 anos, 3 anos, quando terminar o médio, vai esbarrar sempre com esse formato de escrita. Então, vocês precisam entender esse formato de fala de escrita para poder ter um bom desempenho aqui no IFRO e fora daqui. Porque isso vai ser exigido de vocês sempre, seja no mundo privado, seja no mundo público. A escrita formal ela é uma obrigação para qualquer profissional. Então, é por isso que a gente tem que estar atento a essa qualidade do texto, né? A capacidade de poder se desenvolver, escrever bem, poder colocar no papel ideias de ponto de vista racional, organizado, seguindo os preceitos científicos. Então, quais são as características básicas para a gente terminar aqui essa conversa desse nosso elemento focado na redação científica / técnica / formal? O texto, resumindo muito o que a gente colocou aqui já, texto conciso, claro, objetivo. Ordem direta, né? Terceira pessoa do singular, sem gerúndio, né? Estou achando, estou fazendo, estamos achando, estamos a fazer, por exemplo. Sem o gerundismo, né? O fazendo, comendo, tecendo, escrevendo, evitar esses gerundismos. Voz ativa, frases curtas, né? Sem excesso de palavra, longos períodos. Ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Pesquisador observou o experimento. Então, nesse sentido. Texto impessoal, informativo e técnico. Usar ponto e iniciar frase em lugar de usar muitas vírgulas. Evitar o uso excessivo de vírgulas ou ponto e vírgulas. Então, períodos curtos e claros objetivos. Observamos um laboratório de desenvolvimento dessa cultura de fungos. A partir do observado, percebemos que o fungo, etc e tal, e por aí vai. Corte palavras inúteis ou repetidas, por isso que é importante sempre reler o texto que você fez, não importa o tamanho do texto, sempre volte e releia. Você vai encontrar erros, vai encontrar palavras repetidas, vai encontrar problemas na grafia, vai encontrar problemas de concordância. Então, é importantíssimo para alguém, independente do tipo de texto que está fazendo, especialmente um texto acadêmico dentro aqui do IFRO ou de qualquer outro lugar que você esteja pensando do trabalho, por exemplo, aqui há um tempo, você precisa sempre reler o que você está fazendo.
Isso é fundamental para melhorar a qualidade da sua escrita e da sua leitura. Usar poucos ou nenhum adjetivo. Pesquisador fulano de tal é um excelente pesquisador. O pesquisador fulano de tal desenvolve um trabalho maravilhoso. Esse tipo de adjetivo é desnecessário. Então, precisamos tentar tirar esses excessos de adjetivo e usar palavras objetivas nos processos descritivos na hora de escrever. Evitar repetições do mesmo parágrafo, e os parágrafos devem ter um encadeamento lógico. Começa uma ideia, desenvolve ela, termina no parágrafo, depois começa a outra e por aí vai. Então não pode ter aquele parágrafo gigante, os parágrafos têm que estar seguindo, é como se fosse uma corrente com vários elos, um ligado ao outro. Um texto, ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter coerência, coesão, ele tem que seguir uma lógica, existe uma lógica textual. E essa linguagem científica, ela segue e obriga a gente a pensar dessa maneira. Então, a partir do momento que a gente exercita ela, a gente consegue começar a perceber uma melhora na nossa forma de falar, uma melhora na nossa forma de escrever, uma melhora no nosso jeito de se comunicar academicamente falando. Então, parece difícil de início, e é um pouco difícil porque são muitas regras, é um processo complexo que vai demandar de vocês muita atenção e muita vontade de melhorar. Então, muitos de vocês vão, claro, achar chato, repetitivo, mas isso é obrigatório saber. Você não pode sair do terceiro ano sem pelo menos saber fazer um relatório, fazer um projeto, fazer um texto acadêmico, porque você vai ser cobrado nisso desde o começo, já está sendo, na verdade. Então, imagine quando você chegar no terceiro ano, precisar fazer um relatório de estágio, precisar fazer um projeto de pesquisa, ou então fazer um projeto de PIBIC, para daqui a um tempo, quando tiver o edital de PIBIC, Júnior no caso. Então, assim, eu sugiro a vocês atenção nessa disciplina, ela pode parecer um pouco a carga horária, mas ela é fundamental no entrelaçamento dos conhecimentos de português, nos conhecimentos da disciplina de informática básica, nos conhecimentos das disciplinas como um todo, porque todas as disciplinas vão pedir de vocês trabalhos, todas as disciplinas vão pedir de vocês a escrita científica rigorosa. Vocês precisam saber, pelo menos, a base desse formato de comunicação, para saber fazer um banner, para saber fazer um trabalho científico sem seguir aquele caminho bem bizarro que às vezes aparece os trabalhos com plágio, ou então mal desenvolvidos, ou então simplesmente sem nenhum tipo de nexo, enfim. Então, assim, atenção, leitura, e são elementos fundamentais para essa disciplina. Basicamente, a aula de hoje vai ser essa introdução. Na próxima semana, a gente vai começar vamos dar continuidade a essa redação científica, já pensando numa perspectiva prática, né? Haverá uma atividade para vocês. Então, só para reafirmar, vou colocar esta aula lá no ambiente, desse jeito aqui, com esse vídeo. Além disso, vou colocar o slide separado, sem o vídeo, apenas para vocês acompanharem esse texto, né? Os tópicos colocados aqui. E vou anexar para vocês aqui um vídeo oriundo de uma outra fonte, discutindo algumas características dessa escrita científica, tudo bem? Então, assim, bons estudos, atenção, participem do ambiente, tirem dúvidas lá no chat que eu vou criar também para a gente poder conversar. Preferencialmente, entre em contato comigo nessa ferramenta, aqui no ambiente virtual, para ficar registrada a dúvida de vocês, do que outras fontes, tipo e-mail ou WhatsApp. E a gente vai se vendo ao longo da semana, tudo bem? Abração, se cuidem e vamos seguir adiante.